Galera, quando a gente começa a estudar a gramática da língua portuguesa, a primeira matériazinha que você tem é a fonologia. Professora, eu estudo por uma gramática. Eu posso continuar? Eu tenho uma gramática? Sim. Só toma cuidado com o seguinte: quando você começa a estudar uma gramática, você tem a matéria que é fonética e fonologia. Então, tem partes que eu vou falar aqui ao longo da aula que, vou dar uma explicação sobre isso, sobre fonética, mas que não cai no seu concurso. Como assim, professora, você vai explicar e não cai em concurso algum? Calma, sem desespero. Eu vou citar isso aqui para mostrar para vocês que não é para falar, que não é para estudar isso, é para pular essa parte, tudo bem? A gente vai se prender à parte não de fonética, e sim à parte de fonologia. Vamos lá. O que que é fonologia? Primeira coisa, todo mundo aprendeu lá na época da tia Maroca, né? Eu falo muito da tia Maroca, que logia é o quê? Estudo. E aí eu tenho fono. Fono é o quê? Fonema. Então a fonologia nada mais é do que o estudo do fonema. Tudo bem? Então fonologia, ela estuda o fonema. E o que que é fonema? Fonema é som. Fonema estará sempre relacionado a som. É só você se lembrar de fone de ouvido. Então, quando eu falo em fonema, fone, eu estou falando de som. Então, regra básica primeiro para qualquer questão de fonologia. Eu vou me atentar ao som e não aquilo que está escrito apenas. Calma que vocês já vão entender melhor isso ao longo da aula. Então, quando eu falo em fonema, o que que é o fonema, então? O fonema é a menor unidade sonora distintiva da palavra. Como assim, professora? Vamos traduzir isso aí. Menor unidade sonora, porque é som, distintiva da palavra. Por que que é distintiva? Vamos lá. Repara isso aqui, ó. Se eu brinco com, ó, fala, ó, mala, cala, sala, vala, tá vendo? Eu estou mudando apenas o som inicial. E o que que está acontecendo com isso? Eu estou diferenciando, distinguindo o significado das palavras. Então, fonema é a menor unidade sonora distintiva da palavra. Só que essa distinção aqui de significados não vai ser importante para nós. Aí entra, isso aí, essa distinção de significado é mais da parte da fonética. Nós não vamos nos atentar a isso porque concurso algum cobra isso. O que que vai ser então essa distinção para nós, que eu trago para o nosso meio, para o nosso campo? Distinção vai ser o seguinte: vai ser o menor som que eu consigo diferenciar, que eu consigo perceber dentro daquela minha palavra. Como assim, professora? Vem comigo aqui. Na palavra máscara, eu sei, eu aprendi lá na minha época de colégio que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras, tudo bem? Sete letras. Agora, eu consigo perceber o som de cada letrinha que tem ali? Consigo. É quase aquilo que a gente aprendeu quando lá com a tia Teteia agora, que é quando aprendemos a escrever, né, a ler. Então, ó, M com A dá má. Vou pagar mico agora mesmo, porque fonema eu tenho que fazer som, ó. Tá vendo? Então, ó, mais cara. Eu consigo perceber o som de cada letrinha dessa aqui. Então, esse cara aqui tem um som, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, outro e outro. Então, quer dizer que aqui nessa palavra máscara eu teria sete fonemas, ou seja, sete menores unidades sonoras que eu consegui perceber. Calma que eu vou facilitar um pouco mais a vida de vocês. Primeira coisa que vocês precisam entender é que eu não estou falando de sílaba. Vou colocar aqui em cima. Sílaba. Sílaba é outra coisa. Quando eu faço isso aqui, ó, por exemplo, vou pegar a palavra fonema. Fonema. Eu estou fazendo uma separação silábica. O que que é uma sílaba, professora?
Sílaba é um fonema ou um conjunto de fonemas que é pronunciado num só impulso de voz. Então, ó, fonema. Então, eu tenho três impulsos de voz. Então, eu tenho três sílabas aqui. Questão de fonologia. Primeiro passo, separar sílaba sempre. O primeiro passo vai ser a separação silábica, que eu vou mostrar isso para vocês. Mas você não pode confundir sílaba com fonema. Fonema é o menor som. Então, para você entender melhor essa questão do fonema, vem para o haver. Todo mundo sabe aqui, está vendo que eu tenho três, quatro, cinco letras, correto? Mas eu posso dizer que eu consigo perceber o som de todas as letras aí? Todas as letras eu consigo perceber o som? Não. Se nós percebermos, né, a letra H, no início da palavra, ela não tem som. Haver, hoje, hipótese. Por quê? A letra H, ela não é fonema. Ela não constitui fonema, principalmente no início da palavra. Por que que ela não constitui fonema? Porque ela só é mantida na língua por questões etimológicas, ou seja, da origem da palavra. Aí uma curiosidade para vocês. Quando a gente tem odie, odie virou odie que virou, com o passar do tempo, hoje. Tá vendo? Então, é por isso que existe a palavra odiernamente, que significa atualmente, porque vem do latim odie. Tudo bem? Então, ela só é mantida na língua por questões etimológicas. Ela não constitui fonema. Ela não constitui fonema. Então, eu consegui perceber aqui apenas o som de quatro fonemas, ou seja, quatro menores unidades sonoras, sem ser a letra H. Vou melhorar um pouquinho mais isso. Vem para a palavra chocada. Na palavra chocada, olha só que interessante. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Só que eu não consigo perceber o som de todas as letras. Por que que eu não consigo perceber o som de todas as letras? Porque na palavra chocada, eu tenho aqui, tô querendo pegar outra corzinha, ó. Esse CH aqui, que ele tem som de quê? Ele tem som de ele tem um som só. Então é como se ele tivesse o som de X. Então eu só tenho uma menor unidade sonora nesse conjuntinho aqui, que nós vamos aprender ou relembrar mais à frente, que é o nosso dígrafo. O que que é o dígrafo? Depois eu vou voltar nisso. Ó, di, dois, grafo, grafia. Então são duas letras, duas grafias. Então eu tenho duas letras, um só som, um fonema. Então, quer dizer que aqui eu tenho sete letras, mas eu tenho seis fonemas, seis menores unidades sonoras distintivas da palavra. E aí, mais um exemplo para tentar entender um pouco melhor isso aqui. Vamos na palavra conexão. Vamos lá. Na palavra conexão, vou deixar aqui porque às vezes vocês vão querer printar. Na palavra conexão, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras também. Mas repare aqui, ó. Esse X aqui, ele tem um som diferente. Ó, conexão. Eu brinco falando assim, fecha o olhinho, ó. Conexão. Então, esse X tem som de KS. Ele tem um som a mais do que eu estou vendo ali. Então, eu percebo um som a mais. Então, eu teria oito fonemas, ou seja, oito menores unidades distintivas da palavra. Tudo bem? E aí, uma coisa importante é o seguinte: letra. O que que é letra? O que que surgiu primeiro? O que que aconteceu primeiro? Né, eu costumo brincar, eu costumo perguntar o seguinte. O que que vocês aprenderam primeiro, a falar ou a escrever? Todo mundo primeiro aprendeu a falar, então primeiro veio o som, para depois vir a letra. Então a letra nada mais é do que uma representação gráfica do som. E aí qual é a associação que eu faço? Olha só, Professora, o fonema, no pode caso falar. nessa parte aí do conexão, entrou uma letra, entrou o S, E aí, olha só, segura um pouquinho que eu vou esclarecer a sua dúvida agora, quer ver? Olha só. Ó, tá bom. já vou voltar nisso que você falou, tá? Olha aqui a representação que a gente tem que pensar.
aqui é um fonema. O fonema representa o som, que é a nossa fala. A letra é a nossa grafia, que é a escrita. Então, olha só, isso aqui, letra, quando você falou assim, entrou mais uma letra, não entrou mais uma letra, entrou mais um som. Entendeu? Porque letra é o quê? É a grafia, é a representação gráfica daquele som. Quando eu coloco aqui, ó, conexão, se eu fosse representar, se eu fosse escrever conforme eu falo, se eu quisesse representar o som, realmente eu representaria falei o quê? Mais ou menos assim, ó, conexão. Mais ou menos assim, tá? Deixa eu apagar que ficou feio pra caramba isso aqui. Peraí, vou botar bonitinho aqui. Conexão. Tá? Esse aqui é um K. É um K, tá, galera? Ó, conexão. Então, assim, entrou mais uma letra, foneticamente entrou mais um som. Eu não posso pensar que entrou uma letra, senão você vai fazer contagem de letra e fonemas que caem em prova de maneira errada. Então, assim, quantas letras eu tenho em conexão? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Não entra mais uma letra. Entra mais um som. Porque foneticamente, se eu fechar o olhinho, ó, conexão. Se eu pensar na escrita, eu consigo perceber mais um som. Entendeu? Acho que foi a Adriele que perguntou. É a Adriele? Adrielen. Isso, entendi. Obrigada. Valeu. Então, assim, é isso que eu tenho que pensar. Fonema é som, que é fala. Letra é grafia, que é escrita. Tá? E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: nós sempre. Aí vai amarrar ainda mais a sua dúvida. Eu sempre escrevo conforme eu falo? Nem sempre. Nem sempre a escrita acompanha a fala. Às vezes é diferente e às vezes é igual. E aí o que que nós percebemos aqui? Volta para cá, ó. Aqui, número de letras foi igual ao número de fonemas. Aqui já foi diferente e aqui já foi diferente. Porque fonema e letra são coisas diferentes. Fonema, lembrando, é som. É menor unidade distintiva de palavra. Ou seja, é o menor sonzinho que eu consigo perceber. Entendido até agora? Agora eu só preciso que vocês tenham entendido minimamente o que é um fonema e a diferença de que é uma letra e o que é um fonema. Entenderam até agora? Tranquilo? Bota aí para mim joinha aí. Sim, sim. Sim ou não? Ou não estou entendendo nada. Também pode valer. Pode botar também. Tá valendo também. Foi? Sim, sim. Beleza. Show. Bom, sim, sim, sim. Show, show, show. Beleza. Então vamos lá. Bom, só que aí olha só, né? Vamos lá. Imagine se para uma prova de concurso vocês tivessem que resolver uma questão de quantidade de letras em relação à quantidade de fonemas e tivesse que ficar fechando o olhinho, percebendo se você consegue perceber o som ou não daquela letra. Se entrou um som a mais ou não, ia ser muito mais difícil. Então eu já dei o entendimento para vocês, agora eu vou facilitar a vida de vocês. Quando nós falarmos em quantidade de letras em relação à quantidade de fonemas, só há três fenômenos fonológicos que vão diferenciar a quantidade de letras em relação à quantidade de fonemas. Quais são esses três fenômenos fonológicos? Dígrafo, o H inicial e o dífono. Então, olha só, o número de fonemas só será diferente do número de letras se houver três fenômenos fonológicos, que é o dígrafo, o H inicial e o dífono. E aí nós falaremos de cada um desses fenômenos fonológicos. Mas aí, para provar o que eu estou falando, olha só. Vamos lá. Eu gosto muito, né? Aqui é uma das primeiras aulas que muitas de vocês estão assistindo. Então, vamos lá. Como é que eu gosto de ensinar o português? Sempre a partir do nome, tá? Sempre tentando buscar, primeiro, o seu conhecimento de falante, segundo, te facilitar com o nome. Então, quando eu falo em dia, ó, dia me lembra o quê? Dois. Grafo é o quê? Grafia. Qual é a representação da grafia? Letra. Então, dígrafo eu tenho duas letras que vai indicar apenas um fonema.
Tudo bem? Então, dígrafo, eu tenho duas letras e um fonema. Mas vamos usar o raciocínio lógico. Se para cada dígrafo eu tenho um fonema menos, quer dizer que toda vez que aparecer um dígrafo, eu vou o quê? Diminuir a quantidade de fonemas. Aí vai entrar a matemática do português. Até porque vocês vão aprender aqui ao longo, né, das aulas e me conhecendo, eu era péssima em língua portuguesa e era uma excelente aluna em matemática. Quando eu comecei a enxergar a lógica do português, aí a situação mudou e eu me apaixonei. Ó, H inicial, o H não tem som. O H não tem som. Então, ele não constitui fonema. Então, toda vez que aparecer um H inicial, eu também vou diminuir o número de fonemas. Agora, o que que é um dífono? Calma que eu vou dar exemplo de dígrafo e dífono, tá? O que que é di? Di são dois, fono, fonema. Então, dífono são dois fonemas e apenas uma letra. Aí aqui eu já vou antecipar a vida de vocês. O único dífono da língua portuguesa é o X com som de KS, que foi o conexão, que é o táxi. É todo X? Não, não é todo X que tem som de KS, beleza? É quando esse X aparecer com esse som de KS, como táxi, como conexão, como fixo, beleza? Você percebe no som. Então, toda vez que aparecer o dífono, eu vou o quê? Somar. Por quê? Vai ter um som a mais. Então, vamos provar isso aqui, ó. Vamos voltar para cá, ó. Volta para cá. Ó, desse grupinho aí que eu dei para vocês, qual das quatro palavras tem o dígrafo? Dígrafo. Coloca aí para mim. Qual que tem o dígrafo? Qual que tem um grupinho que tem duas letras representando só um som? Perfeito. Larissa já jogou lá, ó. Chocada. Então, chocada, eu tenho aqui o quê? Dígrafo. Então, olha só. O número de fonemas foi menor do que o número de letras, tá vendo? Foi diferente. Estou provando ali o que eu falei. Aí, qual dessas quatro palavras aí tem o H inicial? O H no início que não constitui fonema. Qual delas tem? O AV. E aí, ó, de novo, o número de fonemas foi menor do que o número de letras. Diferente. E qual das palavras tem o dífono? O X com som de KS. Conexão. Então, olha lá, ó, X com som de KS. Então, o número de fonemas foi maior do que o número de letras. Também diferente. Agora, se não houver dígrafo, se não houver dífono, se não houver H inicial, o número de letras será sempre igual ao número de fonemas, que é o que eu provo com máscara. Eu não tenho dígrafo, eu não tenho dífono e eu não tenho H inicial. Então, o número de letras foi exatamente igual ao número de fonemas. Então, para você resolver uma questão envolvendo letra e fonema, o que que você vai ter que fazer? Atenção, primeiro passo, separar a sílaba. Ai, professora, eu não sei separar a sílaba. Calma, sem desespero. Agora, no básico, nós vamos separar a sílaba a partir só do impulso. Fonema, mascarar. Fazendo assim, eu brinco, falando a palavra pausadamente. Isso é o básico. Existem regrinhas aí que nós veremos ainda, mas esse é o básico, tudo bem? Primeiro passo, separar a sílaba. Não adianta fazer uma questão de fonologia. Às vezes o aluno chega para mim e manda uma questão, professor, eu estou com dúvida aqui, né? Porque no meu curso eu faço suporte no WhatsApp para tirar dúvidas, né? 24 horas. Aí manda a questão para mim de fonologia, não tem uma separação silábica. Aí eu falo assim: cadê o rabiscado da questão? Tem que ter o rabiscado. Você tem que separar a sílaba. Segundo passo que você vai fazer: procurar dífono, dígrafo ou H inicial. Se não tiver, o número de letras vai ser exatamente igual ao número de fonemas. Então, o que que nós teremos que ver a partir de agora? O que que é um dígrafo? Quais são os dígrafos? O H inicial não precisa, ele já é autoexplicativo. H inicial, H no início da palavra. E o dífono eu já falei, né? Vou até voltar um pouco mais à frente, se eu não me engano.
Mas eu já estou dizendo que o único dífono da língua portuguesa é o X com som de KS. Alguma dúvida até aqui? Professora, Fale-me. o dígrafo, os dígrafos sempre vão ser CH ou tem outras Não, tem letrinhas um assim? grupo, eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar, daqui a pouquinho eu vou mostrar quais são os grupos dos dígrafos. Ali foi só um exemplo, Tá bom. tá? Vai ter o grupo, o dígrafo ele vai ser dividido em consonantal e vocálico, que eu vou falar agora, tá? Mais alguma dúvida aí antes de eu prosseguir? Não? Então vamos nós. Então, beleza. Tudo certinho, então, até agora? Então vamos nós. Bom, e aí, antes de falar dos grupos do dígrafo, eu falei aqui que existem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Então eu preciso saber o que é isso, né? Então, existem os chamados tipos de fonemas, tá? Tipos de fonemas. Como assim? O que eu subentendo? Tipos de sons. Porque se eu estou estudando fonema, fonologia, eu estou estudando o quê? Som, sonoro, tudo bem? Então, quais são os sons que nós temos na língua portuguesa? Vogal, semivogal e consoante. Mas vogal não é letra? Então, nós aprendemos como letra. Mas, na verdade, vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma letra. É uma representação gráfica de que som que eu posso produzir? Ah, esse som. Tudo bem? Então, quando a gente fala em vogal, é um nome de um som. São sons de vogal. O que é uma vogal? O que é esse som vogal? É o som que é expelido sem obstáculo. Então, A, E, I, O, eu não tenho obstáculo. Tudo bem? Então, esses são os sons de vogais, tá? E a semivogal também são praticamente os mesmos sons, já vou explicar essa diferença. Só que a vogal é sempre um som mais o quê? Forte. A semivogal é sempre um som mais fraco. Tudo bem? Vogal é um som mais forte, semivogal é um som mais fraco. O que é importante você saber aqui? Vogal é base silábica. Silábica. Como assim, professora? Aí agora eu costumo brincar falando assim: para muitos alunos vai cantar a música da Maísa, vocês não devem conhecer, é uma cantora antiga anos década de 60, mas ela cantava uma música falando assim: Meu mundo caiu. Como assim meu mundo caiu? Vamos lá. Não existem duas vogais na mesma sílaba. Como assim, professor? Eu aprendi com a tia Maroca de tongo, encontro de duas vogais na mesma sílaba. Vamos desconstruir. Vamos lá. Para concurso, a gente tem que entender isso. A vogal é base silábica. Toda sílaba tem uma vogal e apenas uma. E isso vai te ajudar na separação silábica. O que acompanha a sílaba, o que acompanha a vogal na sílaba é a semivogal. Tudo bem? Então, para cada sílaba eu tenho uma vogal. Como assim? Se eu tenho a palavra, sei lá, Uruguai, e eu perguntar para vocês quantas vogais existem na palavra Uruguai, se você me disser 3, 4, 5, você erra a questão. Não existem 5 vogais. Por quê? Vamos lá. Primeiro passo, separação silábica. Uruguai. Quantas sílabas? 3. Se eu tenho 3 sílabas, quer dizer que eu tenho 3 vogais. Então aqui eu só tenho esse cara, isso aí. Então esse cara é vogal, aqui eu só tenho esse cara é vogal. Aí vamos lá, primeira regrinha. Essa letra só representa vogal. Esse som A, isso aí é tritongo, Larissa. Esse A, ele é sempre vogal. Então esse cara aqui vai ser vogal. E aí, se você reparar, ele é o som mais forte. Uruguai é o que sobressai. E aqui eu tenho semivogal. Aí é o som mais fraquinho, que some, tá? Então, o que acompanha a vogal na sílaba é a semivogal. Tudo bem? E aí, olha só vai ser semivogal, atenção agora, só será semivogal o som. Eu vou colocar aqui uma coisa, vou colocar entre aspas, tudo bem? Entre aspas, porque eu não estou falando da letra I, U, eu estou falando dos sons I e U.
Só serão semivogais os sons I e U fraco. Não tem como esse som, ó, ser semivogal. Não tem como esse som, ó, A ser semivogal. Não tem como esse som E ser semivogal. Agora, o I, se ele for forte, ele é vogal. Se ele for fraco, ele é semivogal. Entendido isso? Tá? Por que que eu tenho que explicar isso para vocês? Porque, por exemplo, a palavra bíceps. Se você fizer aquela base que eu falei do bi, ce, bis, vocês vão separar assim, ó. Só que essa separação vai estar errada. Por que que vai estar errada? Porque toda sílaba tem uma vogal. Porque a consoante não é base silábica. Então, aqui, qual é o certo dessa separação? É assim, ó. Bi, cepis. Ah, então toda vez que tiver uma consoante muda, fica na sílaba anterior? Fica na sílaba anterior. Não existe sílaba só de consoante. Ok? Tudo bem? Tranquilo? E o que é esse som consoante? Som consoante, ele é um som com obstáculo. B, C, D, L. Eu faço obstáculo aqui, tá? E não é base de sílaba, tá? Aí, olha só, lembra que eu falei que às vezes você vai estudar pela gramática, você vai ver algumas coisas que não valem para vocês? Então, pode ser que nessa parte apareça na gramática assim, consoante surda e consoante sonora. O que que é isso? Só curiosidade. A surda é quando você vibra as cordas vocais, quando as cordas vocais não vibram. Então, C, ó, não vibra. Agora o Z vai vibrar. Zzz. Então, uma é surda e outra é sonora. Ah, quando eu faço B bilabial. Cara, nada disso serve para vocês. Graças a Deus que isso não cai para concurso. Então, pula essa parte toda na gramática, tá? O que vocês precisam saber para concurso? Vogal é base de sílaba, toda sílaba tem uma vogal. A vogal é sempre um som mais forte, a semivogal é um som mais fraco. A consoante não é base silábica. Só é semivogal e o fraco. Tudo bem? Até aqui? Aí olha só que interessante. Se eu tenho a palavra oito, olha só, separei, tá? Aí voltando aqui ao que a Larissa falou, isso aqui é um tritongo. A gente vai aprender o que que é tritongo, mas vamos pensar no nome agora? Eu vou voltar no tritongo. Ó. Tri, três, tongo, tom. São três tons, ou seja, três sons. Aí eu aprendi com a tia Maroca que tritongo é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Tá certo isso? Não. Porque eu só posso ser uma vogal. Então vamos melhorar isso aí? Tritongo vai ser o encontro de duas semivogais e uma vogal. Mas a gente vai voltar a isso. Agora eu quero que vocês tenham entendido o que que é vogal, o que que é semivogal, o que que é uma consoante. Tudo bem? E aí, quando tiver dois na mesma sílaba, aqui, ó, oito. Ó, oito. Qual é o mais forte? O O. Então, o O é a vogal. E o I? Oito. Ele quase some. Então, ele é semivogal. Você vai ter que saber qual é a vogal e qual é a semivogal? Sim, vai ter que saber. Tá? Vai ter que saber. Beleza? Ó, quando eu tenho a palavra, sei lá, Esse O, então, do 8, o O do final é vogal? perfeito. Quando ele tá sozinho, ele só pode ser vogal. Isso aí. Perfeito. Foi? Quando a gente tem lá o Foi, foi. A, O, E, I, U, quando eles estão sozinhos, eles são vogais. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Agora, se ele tiver com outro na sílaba, ele vai ser o quê? Um vai ser vogal, o outro vai ser o quê? Semivogal. E você vai ter que diferenciar qual é qual, tá? Ó, como na palavra muito. Ó, muito. Qual que sobressaiu aqui? O U. Então, o U é vogal e o I é semivogal. Aí, beleza. Aqui esse O, ele é vogal porque ele tá sozinho, tá? Beleza? Só que aí, olha só. Vamos pegar na palavra páreo aqui. Ó, tá sozinho, o A é sempre vogal, então ó, o A é sempre vogal, já facilita a vida de vocês. E aqui, páreo. Qual é o mais forte? O E ou o A? É o E? E aí? Quem arrisca mais? É o O. Eu acho que é o O. Uhum.
Quem dá mais? Então vamos lá. Para a gente não ficar mais nesses achismos, que aí você fica assim, pare, pareou, parei, pareou. Para você não ficar assim, para mim os dois, mas eu iria no E, gostei. Só que não pode ser os dois, né? Um vai ter que ser vogal, o outro é semivogal. Então, vamos lá. Para acabar com esses achismos, vou dar um bizu para vocês, um macetezinho aí para vocês. Se eu der duas letras e perguntar qual é a maior, ou se eu der dois números e perguntar qual é o maior, o que que é mais fácil, letra ou número? Número, óbvio. Então você vai gravar essa tabelinha aqui, ó. A, O, E, I, U. 4, 3, 2, 1. Mas presta atenção. Essa tabelinha aqui é só para quando tiver dois ou duas, né? Depende aí do que você pensa. Então, duas na mesma sílaba. Ou seja, a vogal ou a semivogal. Tudo bem? E aí você vai ter que diferenciar qual é qual. Ou seja, para o ditongo que a gente vai aprender, de dois. Então vamos lá. O E vale quanto? Fala para mim. 2. O O vale quanto? 3. Qual é o maior? O O. Então o maior vai ser sempre vogal e o outro vai ser semivogal. Acabou. Não tem mais dúvida. Tudo bem? Não tem mais dúvida. Foi? Beleza? Então vai ser sempre assim, ó. Se você vier para cá, ó, o O. 3, aqui um. Ó, vogal, semivogal. Então, duas na mesma sílaba. Você vai fazer o quê? Vai jogar essa tabelinha. Só toma cuidado, porque nós aprendemos lá na época da Tia Maroca essa ordem: A, E, I, O, U. Só que essa não é a ordem fonológica. A ordem fonológica, preste atenção no som. Olha o que que acontece com a sua boca. Ela vai fechando, ó. A, O, E, I, U. Viu? Então, por isso essa ordem aqui, tá? Então, a ordem ela é diferente. Aí você deve ter assim, ah, professora, mas não funciona como for I e U. Realmente, o I e U tem o mesmo valor. Mas volta aqui, muito. Você pode ir pela força ou vou te dar um outro bizu para quando tiver o I e o I. Vamos lá. Tira o U. Tira o U vai ficar mito. Tira o I. Vai ficar muto. Tá vendo? Qual das duas é mais parecida com a palavra original? Muto. Então, o U é a base da sílaba. Então, o U é vogal e o I é semivogal. Aí você vai do maior para o menor. Foi? Dúvida nisso aqui? Dúvida? Show. Beleza. Show de bola. Então, foi. Aí vamos lá. Sabendo os tipos de fonema, então agora nós vamos falar dos fenômenos fonológicos. Lembra? Ó, volta aqui, ó. Os fenômenos fonológicos que vão alterar o número de letras em relação ao número de fonemas. Por que que eu primeiro expliquei isso aqui? Vamos lá. Porque quando eu falo no dígrafo, existe o dígrafo consonantal e nós veremos no outro slide o dígrafo vocálico. Então, quando eu falo dois, lembra? Grafo, grafia. Então, eu tenho duas letras e apenas um fonema. Um som, duas letras, um fonema. E aí, os dígrafos consonantais, eles vão emitir sons de consoante. Quais? Aí, agora, Adriele, que você me perguntou se era só o CH. Eu vou te falar quais são os dígrafos agora, tá? Então, quais são os dígrafos consonantais? RR, SS, SC, S cedilha, XC, XS. Além desses, eu tenho QU, GU, NH, LH e o CH, tá? Por que que eu separei em dois grupos assim? Simplesmente porque não deu no slide? Não, tem um propósito. Essa primeira linha aqui são os dígrafos considerados separáveis. E a segunda linha são os dígrafos inseparáveis. Tudo bem?
Então, são os dígrafos separáveis e os dígrafos inseparáveis. Como assim? Qual o primeiro passo para a fonologia? Separar a sílaba. Então, lembra que eu falei? O básico é fazer máscara, mas você vai ter que saber algumas coisinhas. Já aprenderam, ó. Depois eu coloco lá no final. Tem um último slide que eu falo das regras. Qual é a primeira regra que vocês aprenderam de separação silábica específica? Consoante não fica sozinha. Toda sílaba tem uma vogal. Segunda regrinha agora. Esses dígrafos aqui, eles são separáveis. Então, eles vão ficar em sílabas separadas assim, ó. Ah, mas continua sendo dígrafo, professora? Continua sendo dígrafo. Ó, vou separar aqui, ó. Assado. Porque se eu fosse falar, eu ia separar assim, ó. Assado. Inclusive, se alguém for fazer prova de redação, concurso público aí, fazer prova de redação, quando você for realizar a separação que não coube ali na linha, você tem que seguir as regras de acentuação, tá? Ou de separação silábica. Então, aqui, ó, não vale. Então, ó, assado, ó, exceto, ó, cunhado, carroceria. Então, aqui, ó, os dígrafos separáveis, tá vendo? E aqui foi um dígrafo inseparável, ele fica na mesma sílaba. Tudo bem? Aí vamos lá. Todos esses grupos aí são dígrafos. Aí preste atenção. Se é dígrafo, Pro- duas. Fala, André. Professora, desculpa, é só porque é embaixo na que tem RR, né? Aí embaixo do RR, qual letra? Embaixo da onde? Dos inseparáveis, o Aqui primeiro é dos inseparáveis. QU. Ah, tá bom. Ficou feio, né? Também achei. Peraí. Pronto, melhorou? Acho que melhorou. Então vou melhorar, porque isso aqui ficou feio bacana. Vamos lá. QU. Ih, fiz igual. Foi? Tranquilo? Então vamos lá. Foi, desculpa. Não, tudo bem. Então aqui. Algumas coisas importantes. Se é dígrafo, duas letras, um som. Duas letras, um fonema. Tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa, o SC mais E e I serão dígrafos. Como assim? Já vi gente falando assim, nascer. Tá, uma coisa é sua fala para o teu dia a dia, outra coisa é para a prova. Então não é nascer, é nascer. Por que que é nascer? Porque eu tenho um dígrafo. SC seguido de E ou I é sempre dígrafo. Então eu tenho um dígrafo aqui. Beleza? É dígrafo. SC seguido de E é dígrafo. Então eu vou ler nascer. Igual a essas palavras aqui, ó. Acender é diferente de acender. Eu falo igual. Eu falo igual. Porque são homônimos. O que que são palavras homônimas? São palavras que têm algum grau de igualdade. No caso aí, são homônimas homófonas, têm o mesmo som. Mas a escrita é diferente, mas tem o mesmo som. O acender com C é pôr fogo. E o acender com SC é subir, galgar. Então, eu vou. Não pode fazer isso que é proibido por lei, mas só para dar um exemplo. Eu vou acender o balão com C para ele acender com SC, para ele subir. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, o SC seguido de E é dígrafo, duas letras, um som, tá? Outra coisa importante que a gente precisa saber, vem para cá. E esse aqui é onde todo mundo cai, mas vocês não vão cair mais, tá? Isso aqui é quando eu é o meu atenção, tá? Então, lá, para chamar atenção. QU e GU, vou colocar aqui, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Não deixei espaço para isso. Vou botar aqui no cantinho. QU e GU só serão dígrafos se seguidos de E ou I, eu tenho que ver se o é ou não pronunciado. Então, atenção. GU e QU, mais E ou I, eu terei que parar para analisar se o U é ou não pronunciado. Como assim, professora? Vamos lá.
Vou dar dois exemplos. Guerra e aguenta. Qual o primeiro passo mesmo numa questão de fonética e fonologia? Separar a sílaba. Então vem aqui, ó. Guerra, aguenta. GU. Tá seguido de E nas duas. Guerra. U é pronunciado, sim ou não? U é pronunciado, galerinha? Não. Ó, guer. Ó, uma coisa que eu falo nessa aula, o pessoal ri. Olha só. Quando a gente faz a gente faz o prolongamento nos lábios. Então, se você ficar com dúvida se o é ou não pronunciado, olha só. Guer. Eu não fiz o prolongamento com os lábios. Então, esse U não foi pronunciado. Então, eu tenho duas letras, um som. O que que eu tenho aqui? Dígrafo. Inclusive, anota aí. O nome da letra que não é pronunciado no dígrafo é a letra diacrítica. É aquela letra que não é pronunciada. Nunca vi concurso nenhum cobrar, tá? Mas vai que, tá? Letra diacrítica é aquela que não é pronunciada no dígrafo. Agora aqui. Ó, olha o aguento, ó. Aguenta. Você faz o seu prolongamento nos lábios. Então, aguenta. O U não é dígrafo. Vou até tirar essa que eu grifei aqui, ó. Não é dígrafo. Por que que não é dígrafo? Porque o U é pronunciado. Então não é aparecer o QU e GU, eu vou tacando dígrafo. Só é dígrafo quando o U não for pronunciado. Tudo bem? Tranquilo? Dúvida? E aí, vamos lá. Quais são os dígrafos aqui, ó? Assado, tá vendo? Ó, exceto, ó, cunhado e carroceria, tá? E aqui no guerra, beleza? Ó, no acender são dígrafos. Foi? Dígrafos consonantais. Dúvida? Posso partir para os vocálicos? Beleza. Coloca aí para mim. Não, professor, tudo ok. Show. Obrigada, Ana. Então, show. Vamos lá. Dígrafo vocálico agora, tá? Deixa eu só ver aqui o negócio. Eu falei pra galera que se me desse um oi, dava tempo de entrar na aula. Eu esqueci. Foi. Vamos lá. Dígrafo vocálico. O que que é um dígrafo vocálico? Então, é um dígrafo que vai emitir som de consoante. Beleza? Consoante, ó. Doidinha, viajei. Dígrafo vocálico vai emitir som de vogal, tá? E aí, quais são os dígrafos vocálicos? Aí eu vou colocar aqui, ó, de novo, um olhinho aqui, ó, bonito para vocês. Por quê? Cara, em prova de concurso. Quem vai fazer concurso aí? Bota aí. Concurso, público. É isso aí, Larissa. Bota aí pra mim. Público, militar. Militar. Show. Coloca aí pra mim. Militar. Militar. Vai. Mas quem? Público militar. Tem diferença? Não, só a minha curiosidade que eu quero saber aí. Por quê? Nos dois concursos, tanto público quanto militar, galera, a galera cai nisso. Eu fiz a prova de Maricá, para concurso de Maricá, é, caiu isso, tá? Para professora. E aí, quando eu saí, a galera toda tava comentando que questão era aquela. Porque assim, o professor de língua portuguesa aqui não dá aula de gramática especificamente, esquece disso. E aí eu tô chamando a atenção de vocês porque todo mundo esquece disso. É o que erra na questão, tá? Mas vocês não vão errar mais. Quais são os dígrafos vocálicos? Não pode esquecer deles. É esse grupinho aqui, ó. A, E, I, O, U, com M ou com N, tá? É esse grupinho bonitinho aqui, ó. Ó, tá? Desde que esteja na mesma sílaba. Isso é importante. Desde que esteja na mesma sílaba. Por que que ele é um dígrafo? Se dígrafo são duas letras e um som. Porque olha só, galera.
Tio, isso aqui é um tio, tá? Tio, M e N são considerados na língua portuguesa sinais nasalizadores. Sinais nasalizadores, tá? E aí, o que que acontece? É com esse M, ele vai nasalizar a minha vogal. Então eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Ó. A, E, I, O, U com tio. Vai estar nasalizado. Então eu tenho duas letras e apenas um som. Beleza? Então toda vez que aparecer esse grupo, aí olha só. Se tiver alguém aí que já estuda, que já viu isso em algum lugar, tem uma observação aqui, mas eu não vou falar dessa observação agora. Segura a emoção. E para quem não viu, melhor ainda, tá? Que eu vou, vocês vão ver ao longo das aulas que eu vou construindo o conhecimento, né? Eu vou tentando construir o seu conhecimento, te dando uma ordem lógica e coerente ali para você entender a situação, tá? Então aqui. Até porque, como eu falei, eu sou uma ex-aluna com muita dificuldade em português. Então, eu fui tentando entender essa lógica e facilitou para mim, tá? Então, aqui, A, E, I, O, U com M com N, desde que apareça na mesma sílaba. Então, eu faço assim, ó, indiano. Olha por que que eu tenho que separar a sílaba. Olha aqui, ó, se eu não separo a sílaba, eu vou achar que aqui tem um dígrafo, e não tem. Tem que ser na mesma sílaba, ó. E aqui é um monossílabo. Então, aqui, ó, foneticamente falando, indiano é como se eu tivesse assim, ó, para vocês entenderem. Indiano. Quando eu coloco assim, essas barrinhas aqui, ó, é como se eu estivesse representando como é que é escrita, se fosse escrever como se fala, tá? Então, é como se esse N nasalizasse aqui, ó. Esse cara nasaliza, esse cara nasaliza, esse cara nasaliza, esse cara nasaliza. Então, são dígrafos vocálicos. Entendido? Dúvida? Bota aí. Não, não, sim. Suave. Show de bola. Oi? Dúvida, dúvida, dúvida? Não? Perfeito. Então vamos nós. Aí, olha só. Tá aqui o dífono. Já falei do dífono para vocês, né? São dois fonemas e apenas uma letra, tá? E aí o taxista, ó, o X é como se eu escrevesse assim, ó. Taxista, tá? Ó, eita, professor, anorexia, tá? Saiu feião aqui. Para quem conhece a Turma da Mônica, é como se eu fosse o Chico Bento. Anorexia. É como se eu escrevesse como eu falo. Chico Bento faz isso, ele escreve como fala. Anorexia. Ih, tá difícil ser Chico Bento aqui. Anorexia. Foi? Beleza? Tá? É o dífono. Então a gente já viu isso aí. Bom, e aí, olha só que bonito. Vamos voltar àquela história da quantidade de letras e a quantidade de fonemas? Por quê? Ó, volta aqui, ó. Eu disse lá no início que o número de fonemas só é diferente do número de letras se houver dígrafo, H inicial e dífono. Agora que nós já conhecemos os três fenômenos fonológicos, eu disse que tem uma matemática do português. E aí eu vou ensinar para vocês agora. Olha que legal, ó. Vamos brincar aqui, ó, para facilitar na questão de concurso. E aí, tanto concurso público quanto concurso militar cobra isso. Como eu falei, caiu na minha prova, tá? Ó, caiu também quantidade de letras e fonemas. Eu fiz rapidinho fazendo isso aqui, ó. Churrasquinhos. Ó, primeira coisa, separa a sílaba. Então, ó, churrasquinhos. Vou separar a sílaba logo de tudo, ó. Cascadura, história, quero, quantidade. Segundo passo, eu vou encontrar os três fenômenos fonológicos que alteram o número de letras em relação ao número de fonemas. Então, o número de letras, número de fonemas. Número de fonemas será igual ao número de letras menos o dígrafo menos o H inicial mais o quê? O dífono. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Ó, dígrafo, dígrafo, GU com I. Só é dígrafo se o não for pronunciado. Churrasqui,
Não é pronunciado. Então, dígrafo. NH. Olha que bonitinho, ó. Eu tenho 4 dígrafos. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 letras. Vamos ver se vocês são boas de matemática. 14 letras. Quantos dígrafos há? Um, dois, três, quatro. 14 menos 4, eu tenho 10 fonemas. Eu mato a questão muito mais rápido. Deu certo isso, professora? Vamos ver? Se eu fosse contar lá como eu aprendi com a tia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu certo, mas você faz muito mais rápido. Tudo bem? Ó, vamos no infixo. Não, vou pular o infixo, tá? Vou para cascadura. Ó, cascadura. E eu tenho o SC. Mas o SC só é dígrafo seguido de E ou I, certo? Não é dígrafo ali. Então eu não tenho dígrafo, não tenho dífono, não tenho H inicial. Então o número de letras será igual ao número de fonemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras, 9 fonemas, tá vendo? Já vou direto. História. Ih, tem um H inicial aqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Menos um do H inicial, 7 fonemas. Ó, quero. GU seguido de E. Quer. Então, U é pronunciado. Desculpa, não é pronunciado. Então, é dígrafo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, menos um dígrafo, 4 fonemas. Quantidade. QU, só que ele está seguido de A. Aí, galera, olha só. QU seguido de A é sempre pronunciado, nunca é dígrafo. Porque só tem a possibilidade de ser dígrafo se for com E ou I. Então, aqui é sempre pronunciado. Inclusive, uma vez caiu na prova essa palavra aqui, ó. Cota. Cota. Mas, professora, assim? Eu posso escrever cota assim, como eu também posso assim. São palavras variantes. E aí, por conta desse cota, você lê cota assim, cota. Só que QU seguido de o U é sempre pronunciado. Então, aqui eu não é dígrafo. Repito, só tem possibilidade de ser dígrafo se for com E ou I, desde que o U não seja pronunciado. Então, aqui ele está pronunciado. O único dígrafo que eu tenho aqui é o AN, que é o dígrafo vocálico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Menos um, 9 fonemas. Beleza? Ah, por que que eu deixei o infixo por último? Para a gente pensar, ó. Tá, vou dar outro. Táxi. Vamos no táxi primeiro. Ó, escrevendo com o Chico Bento. Fiz tanto lá para vocês, agora eu escrevi assim. Táxi. Aí eu tenho o X com som de quê? KS. Então, 1, 2, 3, 4 letras. Só que agora eu vou somar, porque tem um som a mais. Então, mais um vai dar o quê? 5 fonemas. Só que aí vem na brincadeira do infixo. Ó, eu tenho um dígrafo que vai ser menos um. E eu tenho o X com som de KS que vai ser mais um. Quem aprendeu na matemática aí? Menos um mais um, zero, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Se eu fosse fazer um a um, 6 menos um, 5. Mais um, 6. Então, aqui deu 6 fonemas. Foi, galera? Dúvida? Foi? Show de bola. Então, vamos nós. Tranquilo? Posso prosseguir? Então, vamos. Então, vamos nós. Bom, agora vamos falar aí. Estamos indo já meio para o final da aula, né? Vamos aí finalizando agora com os encontros vocálicos. Vamos lá. Então, faltam duas coisas: encontro vocálico e encontro consonantal. Aí vamos lá. Quando eu falo encontro vocálico, é o encontro de sons vocálicos.
Então, se é um encontro vocálico, de sons vocálicos, eu tenho ditongo, que é o primeiro, eu tenho tritongo e eu tenho hiato. Atenção, hiato é um encontro vocálico, a galera erra nisso, tá? Por quê? Vou direto lá pro hiato. Vamos lá. Hiato. São três encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. O que que é o hiato? A própria palavra hiato me mostra o que que é um hiato, ó. Hiato. O I é forte. Vou colocar outro exemplo, ó. Criança. Fiz a separação silábica, ó. Até para ajudar na separação, olha só. Criança. Esse I tá forte. Se é forte, ele é vogal. O A é sempre vogal. Dois bicudos não se beijam. Duas vogais não pode ficar na mesma sílaba. São duas vogais. Larissa, show de bola. Duas vogais juntas, mas em sílabas diferentes, né? Eu costumo falar que é o encontro de duas vogais. Obviamente que são em sílabas separadas, porque não existem duas vogais na mesma sílaba. Mas show de bola, a gente pode pensar assim. São duas vogais juntas, mas em sílabas separadas. Tudo bem? Então, são sempre em sílabas separadas. Se você ficar na dúvida do que é hiato, tá aqui, ó. Hiato, vogais que brigaram. É, a tia Moral que ensina isso, vogais que brigaram, tá? As vogais sempre brigam, na verdade. Elas não. Eu costumo falar assim: dois bicudos não se beijam, não ficam ali junto. Touro. Touro é difícil, né? O taurino, ele é difícil. Dois taurinos juntos, dá ruim. Eu sou taurino, tá? Vamos lá. Então, assim, então eu estou falando em causa. Estou falando como é que fala? Como é que é? Estou falando com poder de fala, tá? Então, aqui, ó. Criança, são duas vogais. Ó, duas vogais aqui. É, local de fala, isso aí. Beleza? Propriedade de fala. É, então, isso é um hiato, é um encontro vocálico. Ó, Saara. Cara, se só tem A, tudo é vogal. Então, separa aqui, ó. Hiato. Tá vendo? Ó, poesia. Poesia. Ó, dois hiatos aqui. Pode isso? Pra quem assistia futebol aí com Galvão Bueno. Pode isso, Arnaldo? Pode. Poesia, dois hiatos aqui. Beleza? Então, as duas são fortes. Poesia. Não pode ficar junto. Vai separar, tá? E aí, mais uma regrinha legal, ó. Letras iguais sempre separam. Então, para facilitar lá na separação silábica, ó. Vou até começar a anotar aqui, ó, para a gente não esquecer. Ó, regra de separação que nós já vimos. Vamos lá. Primeira coisa, consoante não fica sozinha, beleza? Isso aí nós já vimos. E aí, segunda regra que nós vimos, são os dígrafos separáveis. Separáveis. Ok. Não, isso aqui eu encontrei, né? Perguntei nada para você. A Siri se metendo aqui. Dígrafos separáveis, tá? Terceira regrinha, que eu tô colocando agora aqui, ó. Letras iguais. Sempre separam. Sempre separam. Beleza? Então, separação silábica, bônus aí da aula, porque faz parte de fonologia, tá? Já vai ter mais regra aqui, mas aqui são as regrinhas básicas que a gente já viu. Então, volta para cá, tá? Então, hiato, alguma dúvida? O que que é hiato? Acho que não, né? Volta aqui. Ditongo agora. Dois. Tongo, tom. A gente está estudando fonologia. Então, são dois tons. E aí é o seguinte, como assim dois tons? Ou é do mais fraco para o mais forte, semivogal para vogal, e aí eu vou ter o que a gramática chama de ditongo crescente, ou eu terei da vogal para semivogal. E aí eu tenho o que a gramática chama de ditongo decrescente, tá? Então eu tenho esses dois tipos de ditongo, crescente ou decrescente. Lembra lá da tabelinha? O ditongo eu posso usar a tabelinha que vai facilitar a minha vida, somente para o ditongo. E aí vai facilitar até para saber se é ditongo crescente ou decrescente. Além de crescente ou decrescente, o ditongo ele também pode ser oral ou ele pode ser nasal. Por que que ele vai ser nasal? Oral, som que sai pela boca. Nasal, não é o som que sai pelo nariz só.
Imagina, falar só com o nariz, não tem como. Então, oral é o som que sai pela boca. Nasal, ele sai também pelo nariz. Ele é nasalizado, tá? Aí na tia Maroca, como é que a gente aprendia, né? Na tia Maroca, a gente tinha que colocar dedinho no nariz. Aqui não, não vai ninguém ficar botando dedinho no nariz em prova de concurso para não ser eliminado. Então aqui é o seguinte, você vai botar, ó. Que isso, professor? Isso é um tio? Parece uma minhoquinha. Vamos lá. Tio, M ou N. O que é isso que eu já falei hoje para vocês? Sinais nasalizadores. Terá que aparecer os sinais nasalizadores na sílaba do ditongo para ele ser nasal. Vamos aos exemplos que vai ficar muito mais fácil. Vamos lá, vou pegar o 8 que eu já coloquei para vocês hoje. Vou colocar o irmão. Vou pegar o quantidade, que nós já vimos hoje também. Eu vou colocar é, o páreo, que nós já vimos hoje. Vamos lá. Então, aqui, galera. Muda a cozinha. Aqui. Então, 8. Separei, lembra, ó. O O vale 3, o I vale 1. Então, aqui é vogal e aqui é semivogal. Então, do mais forte para o mais fraco, ditongo decrescente. E aí, vamos lá. Na sílaba do ditongo, eu tenho algum sinal nasalizador? Eu tenho tio M ou N? Não. Então ele vai ser um ditongo oral. Tá vendo? Oral. Porque na sílaba do ditongo eu não tenho tio, nem M, nem N, que são os sinais que indicam a nasalização desse som, tá? Irmão, na palavra irmão, eu tenho aqui o A vale 4, o O vale 3. Então eu tenho um ditongo decrescente. Ditongo decrescente. Só que agora eu tenho um tio, então ele é nasal. Na sílaba do ditongo eu tenho um sinal nasalizador. Páreo, o E vale 2, o O vale 3. Então agora eu tenho um ditongo crescente. Oral, porque na sílaba do ditongo eu não tenho sinal nasalizador. Quantidade. Vamos lá, atenção aqui. Nós vimos que isso aqui é um ditongo. Esse cara vale 1, aqui vale 4. Então eu tenho um ditongo crescente, só que olha que bonito. Vamos pegar o azulzinho aqui. Esse AN, ele é um dígrafo. Um dígrafo porque esse N nasaliza a vogal A. Então, por conta dessa nasalização da vogal A, que faz parte desse meu ditongo, eu tenho um ditongo crescente nasal. Pode isso, professora? Na mesma sílaba eu ter dois fenômenos fonológicos aclopados? Pode, porque são fenômenos fonológicos. Não tem problema. Você tem que ser capaz de analisar aquele fenômeno fonológico, ok? Dúvida aí? Para identificar oral, nasal? Tranquilo? Coloca aí para mim. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Show de bola. Aí vamos lá. Vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vamos aqui no mais. Bom, o mais é um monossílabo, fica na mesma sílaba. E aí, nesse mais, eu tenho esse cara que vale 4 aqui que vale 1, ditongo decrescente. Só que eu pergunto para vocês, nasal ou oral? O que vocês colocariam? Em cima do que eu acabei de explicar, vocês falariam que é o quê? Pode colocar aí. Aqui pode errar, não pode errar no concurso. Aqui, no mais. Seria um nasal ou um oral? Nasal. Em cima do que eu acabei de explicar para vocês, vocês colocariam como nasal. Só que eu vou chamar atenção aqui agora. O M e o N só nasalizarão um ditongo se vierem depois do ditongo. Claro que eu estou falando na mesma sílaba, pelo amor de Deus. Na mesma sílaba, tá? Por que na mesma sílaba? Aqui, ó.
eu tive aqui, vou pegar uma outra cor para vocês enxergarem, ó. Eu tive um ditongo aqui e ele foi nasalizado por conta desse N que vira um tio na mesma sílaba. Então, check, isso é nasal. Aqui ele foi nasalizado não por conta desse M, mas por conta desse tio. Por quê? O M e o N só nasaliza depois do ditongo. Aqui ele está antes do ditongo, embora esteja na mesma sílaba, ele está antes. Então aqui é um ditongo decrescente oral. Cuidado, tá? Só nasaliza na mesma sílaba, porém pós-ditongo. Atenção a isso aqui. Só que existe uma exceçãozinha na língua. Nessa OBS aí, existe uma exceçãozinha. Então, eu vou colocar aqui, exceto a palavra muito e seus derivados. Muitão, muitíssimo. Ele vai ser um ditongo decrescente nasal, porque o M com esse M aí. Entendido? Então, vamos recapitular. O M e o N são sinais nasalizadores, tá? Somente na mesma sílaba depois do ditongo, exceto a palavra muito, tá? Vou dar um outro exemplo. Lembra do aguenta? Ó, o aguenta. Ah, é bom aqui que a gente tem várias cores, adoro colorir. Ó, aguenta. Então aqui, ó, eu tenho um ditongo crescente nasal. Foi? Dúvida? Dúvida, gente? Show de bola. Vamos nós. Sara, tá tudo bem? Tá aí? Fala comigo. Andrielen, sobrevivendo? Tá aí ainda? Dúvida? Tô aqui, tô aqui. Uhum. Dúvida? Andriele, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Agora vamos pro tri. Tri, três. Então, tritongo. Então são três tons, tá? Três vogais na mesma sílaba? Não, porque isso não existe. Vai ser o quê? Uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Sempre nessa ordem, professora? Sempre nessa ordem, tá? É o caso, por exemplo, do Uruguai, que nós colocamos lá no início, ó. Uruguai. Então, eu tenho um tritongo aqui. Para facilitar a vida de vocês, geralmente, na maioria das vezes, eu só tenho tritongo com GU ou QU desde que o U seja pronunciado. Então, eu tenho Uruguai e tenho saguão, por exemplo. Não vai existir tritongo crescente ou decrescente, tudo bem? Mas vai existir tritongo oral ou tritongo nasal. Então, aqui eu tenho um tritongo oral, a mesma máxima. Não tem tio, nem M, nem N. E aqui eu tenho um tritongo nasal. Professora, por que que você está falando geralmente o tritongo é com GU? Existe um cara chamado Segala, é um gramático chamado Segala. Ele está na banca da IAR, ele está na banca do EGS, ele está na banca da SpaceX, e ele aparece em uma banca ou outra de concurso público. Esse cara, e aí já caiu na prova da SpaceX, que é uma prova para sargento, para oficial do Exército, esse cara ele coloca um exemplo só, que é o rádio ouvinte. Ele coloca como tritongo, tá? Para o Segala é um tritongo. Só que em qualquer dicionário que você joga aí, você vai ver que rádio ouvinte não seria um tritongo. Então, fica ligada, trabalha em cima das alternativas, que é a única opção aí que a gente teria como um possível tritongo sem GU ou QU, tá? Dúvida? Aqui é tiro, porrada e bomba. Dúvida? Tá acabando, eu juro. Dúvida, galera? Então vamos lá. Atenção!
Vamos voltar lá nos dígrafos vocálicos? Vamos lá. Essa é a única observaçãozinha aí que a gente tem final. Ó, volta aqui nos dígrafos vocálicos. Lembra que eu falei que tinha uma observaçãozinha sobre os dígrafos vocálicos? Então, olha só. Esse grupinho aqui, ó. Esse grupinho aqui. Apenas esse grupinho aqui. Final da palavra. Ah, vou falar. É porque, como eu falei, Ana Clara, eu vou construindo o quê? Conhecimento, entendeu? Eu não quis falar ali agora, por quê? Porque vocês não, eu não tinha falado ainda de encontro vocálico. Então, assim, como eu falei, a ordem que eu dou é uma ordem um pouquinho diferente, talvez, do que vocês estejam acostumados, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. No final da palavra, qual é a observação? Eles não serão dígrafos, serão ou um ditongo ou um tritongo. Calma, respira. Vou voltar lá para o meu espaçozinho lá. Volta para cá. Atenção. Então, apenas são todos aqueles? Não, não são todos aqueles. São só esses aqui, tá? Em toda posição? Não. A palavra. Dá um exemplo, professora. Hífen, por exemplo, cantam, por exemplo, bem, por exemplo. Então, olha só, esse grupinho aqui, no finalzinho da palavra, eles não serão dígrafos, mas sim ou ditongo ou tritongo. Por quê, professora? Porque, olha só, fala a palavra hífen. É como se foneticamente esse hífen fosse assim, ó. Vou botar só o finalzinho, tá? Ó, é como se ele fosse isso aqui. O cantam, esse cantam aqui, é como se fosse isso aqui. E o bem, ó, é como se fosse isso aqui. Ou seja, esse M e esse N, eles assumem. Professora, tem outra consoante que assume som de semivogal? Não. Para concurso, não. Apenas para estudo aí de quem vai fazer faculdade de letras, que eu tenho certeza que não é o caso aqui por enquanto, né? Quem sabe um dia, tá? Então, somente essas consoantes que assumirão esse som de vogal, apenas no final da palavra, tá? Então, hífen, cantam e bem, tá? Então, não são só essas palavras, são os exemplos que eu estou dando, tá? Então, no finalzinho da palavra. Então, se cair isso aqui na prova, eu vou falar que isso é um ditongo, ó, decrescente nasal. Ó, ditongo, decrescente nasal. Ditongo, decrescente nasal. Me dá um exemplo de tritongo, professora. Dou. Inclusive, já caiu no EAGS. Quem vai fazer AGS? Tem alguém do EAGS? Não. Ó, deságuam. Ó, deságuam. Andriele, show. Já caiu no EAGS, tá? Ó, deságuam. Ó, tá no finalzinho. É GU, esse U tá pronunciado. Então é U, A e o M no final da palavra, ó, U de novo. Então o que que eu tenho, ó? Tritongo, nasal. Sempre nasal? Sempre nasal. Um outro nome que dão também é ditongo ou tritongo fonético. Eu conto, se a prova perguntar assim, quantos ditongos há? Eu conto? Sim. Se a prova perguntar quantos dígrafos há? Eu conto? Não, porque não é dígrafo. Entendido? Dúvida? É só esse grupo, tá? E no final da palavra. Só que olha só, olha que bonitinho aqui. Benzinho. Ó, vou botar aqui a carinha bonitinha pra vocês. Se vocês quiserem, eu mando esse slide pra vocês. Se vocês querem, posso mandar, tá? Não tem problema algum. Ó, benzinho. Ó, benzinho. Vamos lá, fala comigo. Vamos todo mundo pagar mico comigo. Podem pagar mico sozinhas aí, tá? Não precisa falar no microfone, não. Se quiser falar no microfone, também pode. Fala o bem. Ó, bem, bem. Tá vendo? Bem. Galera que tá assistindo aí depois gravada pelo YouTube, essa foi a segunda aula dessas aulas gratuitas que eu tô liberando. A primeira, um geral. Só lembrei de falar isso no final, né? Eu sou ótima. E a segunda é a sala de fonologia. Nós teremos a terceira também como uma acentuação gráfica. Então,
Pode falar aí, ó. Se tiver qualquer dúvida, é só jogar aqui. Ó, pode jogar aqui nos comentários que eu te respondo. Então, ó, benzinho, bem, benzinho, bem, benzinho. Tá vendo? Perceberam que mantém o mesmo som? Mantém o mesmo som. Bem e benzinho, tá? Então, ou seja, mesmo com sufixo, eu vou manter aqui um ditongo decrescente nasal, já caiu em prova, tá? Trem, trenzinho, homem, homenzinho. Então, mesmo que a palavra seja acrescida de sufixo, mantém-se o ditongo decrescente nasal. Dúvida? Galera que tá assistindo a aula depois aqui gravada, toda vez que eu pergunto dúvida, pode colocar aí nos comentários aqui do vídeo que eu vou ver e eu te respondo, beleza? Dúvida? Se quiser também pode me perturbar lá no Instagram, jogar no direct. Tranquilo? Então, show. Estamos indo para o final, o nosso último slide, né? Porque tem esse aqui, que tem as regrinhas da separação. Vamos lá. Encontro consonantal. É um encontro de consoantes. Presta atenção. Som consonantal. E aí eu tenho um encontro consonantal perfeito e um encontro consonantal imperfeito. Aqui é fácil. Perfeito, mesma sílaba. Flor, tá? Criatura, então tá na mesma sílaba. E enquanto consonantal, nada. Mistura, tá aqui, ó. Cacto, tá aqui. Beleza? Tá? Tem uma maneira boa de gravar isso. Vamos lá. Ó. Quer ver? Facinho gravar, ó. Presta atenção. Flamengo. Ó, Flamengo é encontro consonantal perfeito, ó. Flamengo. Agora, Vasco. Encontro consonantal imperfeito. Calma, é só brincadeira, tá? É só pra zoar. Eu nem ligo pra futebol. Vamos lá. Então aqui, ó, Flamengo, mesma sílaba, Vasco em sílabas separadas, tá? Aí os maldosos vão querer falar que aqui, ó, ah, mas aqui tem imperfeito, professor. E eu vou provar para vocês que no Flamengo não há imperfeição. Como assim, tá? Vamos lá. É, vem para cá. Quando eu falo em Flamengo, o que que isso aqui é? Isso é importante, tá, galera? Esse EN aqui, ó, tá vendo? Ele nasalizou. Então, o M e o N dos dígrafos vocálicos não formam encontro consonantal. Por quê? Com a consoante posterior, tá? Ó, não me cancelam não, tá? Foi só uma brincadeira, tá? Então, aqui, ó, com consoante posterior, beleza? Então, aqui, ó, esse N, ele é só um sinal nasalizador. Então, cuidado, eu não tenho encontro consonantal aqui. Tudo bem? Não tem. Pensa sempre na fonética e na fonologia. E por último, lembrando, encontro consonantal e dígrafo não são a mesma coisa. Encontro consonantal é encontro de consoantes. Dígrafos, duas letras, um som. Dúvida, gente? Então aqui eu até coloquei o antigo, ó, e o umbigo para mostrar que não tem encontro consonantal. Dúvida, meninas? Coloca aí. Dúvida? Então, show. E aí, aqui, regras de separação. Nós já vimos que consoante não fica sozinha, que dígrafos, existem os dígrafos separáveis, letras iguais sempre separam. É, nós vimos também que consoante muda, consoante muda, fica na sílaba anterior, beleza? Aí tem algumas regras de separação silábica que eu acho desnecessárias. Ah, não se separam os elementos do ditongo. É óbvio, se ditongo é na mesma sílaba. Ah, se separam as vogais do hiato. Óbvio, não existem duas vogais na mesma sílaba, então nem levo em consideração isso, tá? O que que eu vou levar em consideração aqui importante? Prefixos como, por exemplo, sub, trans, cis, entre outros. Se depois do forma a sílaba com essa vogal, como assim, professora? Todo mundo fala suboficial, mas o certo é suboficial.
Então, aí seria subemprego, ó, entendeu? Ó, com consoante, aí ele fica isolado dessa forma, que é, por exemplo, não, vou te mostrar, peraí. Ó, tô fazendo a separação silábica, ó, sublinhar. Ó, vou pegar aqui, ó, isso, ó, submeter, ó, é submeter, entendeu? Isso aí, Larissa, isso aí, tá? Ó, subalugar. É, subalugar. Beleza? Só fica isolado assim, ó, quando o que vier depois for uma consoante. Se for uma vogal, isso aí, perfeito. Se for uma vogal, ele faz essa separação aqui. Se for uma consoante, ele fica isolado. Foi? Dúvida, gente? Dúvida? Fala aí pra mim. Tranquilo? A 4 não entendi. Qual é a 4? Consoante muda fica na sílaba anterior. Tá, é isso aqui, ó. Apto. Consoante muda fica na sílaba anterior, tá vendo? Foi? Mudar. Não, é muda. Consoante muda. Foi? Mais alguma dúvida aí, gente? Fala pra mim. Não, mas não lembro da regra. Foi? Tranquilo? Show? Sem problema, Larissa. Foi, gente? Então foi. Então, se vocês quiserem, eu mando esses slides para vocês. Querem? Que eu mande? Tá? Então é isso, meus amores. Finalizamos a nossa aula de fonologia. Sexta-feira, às 20 horas, também aqui pelo Zoom, nós teremos a aula de acentuação gráfica. Galera que está assistindo a aula gravada depois no YouTube, está sendo essa sequenciazinha. A aula 1 já está aí, hoje é a aula 2. Teremos sexta-feira a nossa aula 3. Se você, por acaso, está aqui no Zoom, mas está no YouTube, mas você não recebeu, vai lá no link da minha bio do Instagram e faz a inscrição para participar da aula comigo, tá? Então é isso, meninas. Obrigada. Vou mandar o exercíciozinho quando acabar aqui. Não sei se eu consigo mandar hoje, mas até amanhã estou enviando para vocês o exercíciozinho também. Se você quiser material, também é só se inscrever no formulário da minha bio, tá bom? Vou mandar sim, tá? Valeu. Deixa eu só parar a gravação aqui, rapidinho.